Olha só, pessoal, mais uma questão de MDC e vamos destrinchar a questão. Olha só. No almoxarifado de certa empresa, havia dois tipos de canetas, as estereográficas, não é? 224 de tinta azul, circular aqui, ó, 224 azul, e 160 de tinta red, de tinta vermelha. Funcionário foi incumbido de empacotar todas essas canetas, de modo que cada pacote contenha apenas canetas com tinta de uma mesma cor, certo? Ou seja, galera, ele vai dividir aqui o pacote, certo? Em dois pacotes, certo? Onde cada pacote vai ter que ter aqui canetas azuis, certo? E aqui vermelhas, porque vai ser da mesma cor. E o que é que acontece? Ou seja, ele vai ter que diminuir aqui, galera, o máximo de canetas, certo? Vai ter que colocar aqui o máximo de canetas de cada cor em cada pacote, certo? Aí tá aqui, ó. Se todos os pacotes devem conter igual número de canetas, a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter ou seja, ele vai ter que colocar aqui, galera, um número de canetas igual, certo? Sendo que o máximo de canetas de cada cor em cada pacote, tá certo? Isso quer dizer, galera, que ele quer um termo comum, ele quer um divisor comum, certo? Vou ter que colocar aqui, ó. A gente vai ter que encontrar aqui um divisor comum. E o que é um divisor comum, galera? A gente vai ter que encontrar aqui o MDC, o máximo divisor comum entre os dois pacotes. Tudo bem? Ou seja, a gente vai ter que fazer aqui o MDC de 160 e 224. Tudo bem? Consequentemente, vamos desenrolar, né? Pegar aqui o branco, que eu acho melhor, e vamos lá. A gente já vai começando dividindo por 2, não é? Ou seja, 160 por 2 aqui vai dar 80 e 224 por 2 vai dar 112, certo? Por 2 novamente aqui vai dar 40 e aqui vai dar 56. Por 2 novamente aqui vai dar 20 e aqui vai dar quanto? 28, não é? Por 2 novamente aqui vai dar 10 e aqui vai dar 14. Por 2 novamente vai dar 5 e 7. Onde, quando a gente chega aqui em 5 e 7, pessoal, a gente poderia dividir por 5 e depois por 7, mas não seria mais termos comuns, certo? Como a gente está pedindo aqui o MDC, o máximo divisor comum, o único divisor comum aqui entre 160 e 224 é o número 2. E para calcular o MDC, a gente vai ter que multiplicar os divisores comuns, ou seja, 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16, vezes 2, que é 32. Ou seja, o MDC da questão é igual a 32. Só que a questão não pediu o valor do MDC. Ele pediu a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter. Ou seja, a gente vai ter que fazer aqui a relação, fazer uma divisória aqui, com a caneta azul, certo? Azul. E para a caneta vermelha. Quantas azuis ele tinha? 224. Então, 224 dividido pelo termo comum, que é 32, vai dar igual a 7, certo? E para as canetas vermelhas, foram 160, não é? Então, 160 dividido pelo termo comum, que é 32, vai dar o número 5, certo? Então, ele pediu aqui, qual foi a pergunta? Se todos os pacotes devem conter igual número de canetas, a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter vai ser quanto? 7 com 5 dá 12 pacotes, certo? Ou seja, qual é a alternativa correta aqui, galera? Letra C de casa. Tudo bem? Massa, né? Questão linda. Que linda questão. Então vamos para a próxima. Olha, galera, que massa, que questão top, né? Mais uma questão de MDC, tá? Onde a gente vai destrinchar, ó. Uma lanchonete precisa exatamente de 75 sachês de sal, tá? 60 de açúcar e 45 de adoçante para colocar nos recipientes que ficam sobre suas mesas.
de modo que todos os recipientes tenham as mesmas quantidades de cada um desses produtos. Ou seja, galera, ele quer aqui um termo comum. Se ele quer um termo comum, ele vai ter aqui um MDC entre esses elementos, certo? Um MDC, tudo bem? E aí, neste caso, o número máximo, ou seja, o máximo divisor comum, né? O número máximo de mesas que essa lanchonete pode ter é igual a... Galera, para a gente saber o número máximo de mesas, certo? Máximo de mesas vai ser igual à soma dos ingredientes, ou seja, 75 mais 60 de açúcar mais 45 de adoçante, dividido pelo termo comum entre eles, que a gente não sabe, que é o valor do MDC, certo? Então a gente vai ter que calcular o MDC desses três elementos, tudo bem? Então vamos lá. A gente tem aqui o 75, tem o 60 e tem o 45, certo? Vamos calcular o MDC. Olha só. Para a gente fazer um MDC aqui, pessoal, a gente já vai começar dividindo por 2, não é? Ou seja, quem é divisível por 2 aqui, o 60, fica 30, repete o 45 e repete o 75, tá? Agora, por 2 novamente, fica 15, repete o 45 e repete o 75, não é? Agora a gente pode por 2? Pode não, né? Agora é por 3. Por 3, o 3 aqui vai ser um termo comum, porque ele vai dividir o 75 por 3, que é 25, o 15 por 3, que é 5, e o 45 por 3, que é 15, certo? Pode dividir tudo por 3 de novo? Pode não, né? Somente o 15, não é? O 25 e o 5 não podem, então repete o 25 e o 5 e divide o 15 por 3, que dá 5, certo? Agora a gente pode dividir tudo por quanto? Por 5. O 5 vai dividir tudo porque vai ser outro termo comum. Ou seja, aqui vai ficar 1, 1 e aqui vai ficar 5, certo? 5 novamente, fica 1, 1 e 1. Ou seja, a gente encontrou o valor do MDC aqui, que vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15, certo? Esse daqui é o valor do MDC, certo? O máximo divisor comum entre os três termos. Ou seja, como o MDC aqui é 15, galera, a gente vai ter que somar tudo e dividir, né? 75 mais 60 mais 45 vai dar 180. 180 dividido por 15. O número máximo de mesas aqui vai ser igual a 12 mesas. Tudo bem? Consequentemente, qual é a alternativa correta? Letra C. Que coisa linda, né? Que massa, que top, que show, né? Vamos embora para a próxima questão. Olha só, galera, mais uma questão top da FUNESP, certo? Muito boa mesmo, presta atenção. Duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros, né? E pretende-se cortar essas cordas, certo? Sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho. Ou seja, tem um termo comum aqui, né, galera? Termo comum, pedaços de mesmo tamanho. Olha como o dicionário do MDC é lindo, né? Termo comum. Termo comum. Tá? Aí agora a gente vai encontrar o quê? Ó? De modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. Ou seja, a gente quer aqui o máximo divisor comum. O MDC. Certo? O número total de pedaços de corda que será possível obter ou seja, a gente vai calcular aqui o MDC de 60 e 80, certo? E depois fazer a relação com os tamanhos das cordas, certo? Então vamos lá. Para calcular um MDC de 60 e 80, a gente vai começar dividindo por 2, que vai ser o primeiro termo comum, certo? Vai ficar aqui 30 e aqui vai ficar 40. Por 2 novamente se torna outro termo comum, porque pode dividir os dois de novo. Agora, o próximo 2 aqui que a gente vai dividir o 20, pode dividir o 15? Não. Então deixou de ser o termo comum, certo? Por 2 novamente ficou 5 e 15, certo? E agora a gente pode dividir o 15 por 3, certo? Que ficou 5 e 5. Consequentemente, agora divide tudo por 5 e fica 1 em 1. Ou seja, o 5 aqui é um termo comum. Então, para saber o MDC aqui, vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 5, certo? Que são os termos comuns aqui, ó. Tá? Dá o MDC, máximo divisor comum. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 5 vai dar 20, certo? A gente descobriu o valor do MDC.
certo? E aí o que que a gente faz aqui, galera? Bem simples, não é? Se uma corda tem 60 metros, a gente vai dividir pelo divisor comum. O resultado aqui vai dar 3. Se a outra corda tem 80 metros, a gente vai dividir pelo termo comum. O resultado aqui vai dar 4. Ou seja, se a gente pega aqui 4 mais 7, vai dar quanto? Ou 4 mais 3 vai dar 7, não é? Então, se a gente soma aqui, ó, o número total de pedaços que a corda será possível obter é 4 pedaços aqui e 3 daqui, vai dar 7 pedaços, certo? Ou seja, consequentemente, letra D de Diego, não é? Massa, né, galera? Essa questão muito top mesmo.